Luxemburgo não fica no Vasco. Isso já está definido. E o nome dele começa a aparecer aí na especulação de alguns clubes importantes do Brasil. Atlético Mineiro, embora o presidente Sérgio Sete Câmara tenha negado há pouco que fez contato com o Luxemburgo, mas a imprensa de Minas diz que o Luxemburgo é um nome para o Atlético. E agora ele começa a ser falado também no Santos Futebol Clube, meus amigos. João, eu falei com uma pessoa agora, já, inclusive durante o programa, estava conversando aqui pelo e-mail, né, pelo WhatsApp. Essa pessoa falou para mim que o Luxemburgo não conversou com ninguém até agora. Não houve contato com nenhuma pessoa, com nenhum clube. Nem com o Santos, nem com o Atlético, nem com ninguém. Ele definiu natural, hoje. O que é natural porque ele acabou de definir a sua não permanência no Vasco. Quer dizer, é natural até a página 9, né? Porque ele sabe muito bem que tem técnico empregado que de repente está negociando com outro time. Inclusive ele fez uma publicação, obrigado Vasco, na página dele no Instagram. Então é isso, a informação que eu recebi agora de uma pessoa muito próxima ao Vanderlei Luxemburgo, bem próxima a ele. Essa pessoa me disse exatamente isso, que ele não foi procurado por ninguém até o momento. E a possibilidade de o Atlético Mineiro, né, ser o time para onde ele vai trabalhar nesse ano 2020 existe. Aquilo as pessoas estavam até comentando, porque o dono do BMG, que é patrocinador, não só do Atlético, mas do Vasco também, alguém vai dizer, mas por que ele não patrocina, não ajuda o Vasco a ficar com o Luxemburgo? É porque o dono do BMG é torcedor do Atlético. E ele gostaria exatamente de levar o Vanderlei para o time mineiro. Então essa seria a probabilidade, né, maior de futuro do Vanderlei depois que ele saiu do Vasco. Não se sabe, a gente sabe muito bem que, ainda mais nessa época do ano, as coisas vão acontecendo assim rapidamente, tem muita gente jogando coisa no ar, empresário, o próprio profissional, gente da imprensa também, recebe só uma informação e não se preocupa em checar e já manda também. Enfim, esse final de ano, começo do ano que vem vai ser muito pródigo em jogador aqui, técnico ali, jogador não renovando aqui, nem técnico renovando lá. Ô Mauro, não há dúvida que o Vanderlei, antes de chegar ao Vasco, nessa etapa agora de 2019, ele estava numa outra situação no mercado de trabalho. Eu diria que o Vanderlei ele se reposicionou bem no mercado de trabalho após essa passagem dele pelo Vasco, né? João, ele estava um pouco fora, né, do mercado, não vinha fazendo nenhum trabalho, né? Acho que o último time que ele pegou foi o Sport Recife, sim, se não me engano. E ele fez um bom trabalho no Vasco. Eu acho que ele conseguiu dar uma forma de jogo para a equipe, conseguiu com as peças que ele tinha, e eu acho que isso aí é muito importante, principalmente se tratando de um treinador do nível dele. Ele não tinha assim tantas opções, não tinha tantos jogadores de qualidade, e mesmo assim ele conseguiu fazer com que o time do Vasco fizesse uma boa campanha. Então acho que quem saiu melhor nessa história toda aí foi o Vanderlei Luxemburgo, né? Porque o Vasco tinha o treinador ali a seu dispor e acabou não conseguindo fazer a renovação de contrato. Não dá para entender isso, né? Você tem o cara ali, o cara está no teu lado, no teu time, e o clube demorou tanto que acabou fazendo com que o treinador ele acabasse desistindo de ficar no Vasco. Então não houve ninguém que contratou o Vanderlei Luxemburgo. Ele acabou desistindo porque viu que não teve seu contrato renovado, o Vasco não se manifestou, até agora a gente não sabe nada, né? O que aconteceu, porque o treinador que está ali no teu time, você não faz o contrato com ele, agora ele está no mercado, então as chances são enormes, né, de aparecer outras equipes. O que se comenta é que, e o Vanderlei mesmo já tinha falado isso, que ele teria feito algumas exigências para o presidente Alexandre Campelo, e exigências pertinentes, né? Como, por exemplo, pagar os atrasados para os jogadores e no ano que vem ter os salários em dia. O Vasco da Gama iria fazer o pagamento, mas agora, né, chegou essa notícia terrível para o Vasco, que a cota do Campeonato Brasileiro, a premiação do Campeonato Brasileiro, em torno de 14 milhões de reais, o Vasco não teve acesso a esse dinheiro porque foi bloqueado por conta de dívidas da União. Então o Vasco não conseguiu fazer esses pagamentos. Então tudo isso acabou fazendo com que o Vanderlei percebesse que ele, continuando no Vasco, em 2020, ele provavelmente continuaria com esses problemas.
e optou em sair. Agora sai deixando um grande trabalho, hein, Eugênio? É uma dura pancada aí pro Vasco essa saída do Vanderlei, né? Sim, essa imagem que a gente está vendo, eu acho que ela representa bem o que foi a passagem do Vanderlei no Vasco. Porque ele conseguiu dar uma organizada no time, mas ele não fez o Vasco jogar um futebol maravilhoso, até porque era muito difícil com o elenco que o Vasco tinha. Né? Um elenco tecnicamente bem limitado. Mas o grande trunfo do Vanderlei no Vasco foi essa capacidade dele de conectar os jogadores, de fazer uma aproximação do grupo com a torcida, de permitir ao Vasco que trabalhasse dentro de campo separadamente dos problemas administrativos. Ele trouxe o grupo para se concentrar no futebol, apesar dos muitos problemas, e ele conseguiu o objetivo da temporada. Muitos acham que o objetivo é pequeno, eu acho que era o objetivo, tirar o Vasco do rebaixamento. Quando ele assumiu, o Vasco era o último colocado, o Vasco tinha vindo de uma partida horrorosa contra o Santos, sendo goleado no Pacaembu por 3-0, um futebol pífio. É claro, dali era difícil fazer pior, mas ele conseguiu fazer um time competitivo que chegou à Copa Sul-Americana do ano que vem. E aí, ele é um profissional. Claro, ele se beneficiou do que o Vasco deu a ele, mas ele também deu muito ao Vasco esse ano. E ele tem que olhar contra-cheque. Cadê? Dinheiro batendo na conta. Não bate. Em nenhum momento, durante todo esse período que ele esteve à frente do Vasco, o Luxemburgo reclamou de nada do clube. Não reclamou de nada. Ele teve uma postura muito digna, muito correta com os jogadores, com a torcida, com a direção do Vasco, sendo muito sincero em tudo que ele fez. Ele tem todo o direito de, terminada a jornada, tendo alcançado o objetivo, olhava assim, legal, mas para mim não dá para seguir assim. Como outros profissionais também podem fazer dentro do Vasco. O Vasco vai perder jogadores titulares, porque não tem como você segurar o cara sem pagar. Porque a camisa do Vasco, a tradição do Vasco, tudo isso é muito bom até certo ponto. E mais, perspectivas não são boas. É mais uma vez um ano que o Vasco, teoricamente, vai ter o mesmo caminho. Você não vê uma mudança estrutural no Vasco para imaginar que ele vai sair desse objetivo de se manter na primeira divisão. Eu não vejo. Estrutural, financeiro. O Vasco continua com os mesmos problemas. Não resolveu. Tá legal, o sócio-torcedor é uma coisa que vinha no embalo, inclusive, do Luxemburgo, de resgatar a autoestima da torcida. O Vasco conseguiu dentro do campo, não fora do campo, dentro do campo, trazer a torcida para junto dele e acabou proporcionando, especialmente depois daquele empate com o Flamengo em 4-4, aquilo mexeu muito com a autoestima do torcedor do Vasco. E eu ouvi torcedor do Vasco dizendo que voltou a se interessar por futebol depois daquele jogo. Uhum. E aí veio esse movimento de sócio-torcedor. Só que esse movimento, por mais importante que seja, e tem que ser valorizado demais, está longe de resolver os problemas financeiros do Vasco, que são muito maiores do que é possível arrecadar nesse momento com o sócio-torcedor. E o Luxemburgo vai seguir a vida dele, a carreira dele. Acho que o Vasco deve ao Luxemburgo agradecimentos, mas tem que seguir a sua vida. E eu não sei se vai encontrar alguém com o suporte, com o lastro que ele teve para matar no peito, esquecer os problemas de lado e fazer o time se concentrar e jogar bola. Não sei. Não é qualquer um que faz isso, não. Realmente é a passagem do Vanderlei. O Vanderlei, dizem até que nesse período que ele ficou no Vasco, ele recebeu 1 ou 2 salários. Recebeu pouca coisa. Ainda tem coisa a receber do Vasco da Gama. E mesmo assim, superando essas adversidades, querendo trabalhar, mostrar serviço, se auto-resgatar e resgatar o Vasco da Gama, deixou essa impressão muito boa. Agora há pouco peguei um papo aqui na redação de vascaínos, já preocupados e agora, e começando a falar de nomes, né? Porque o Vasco agora vai ter que buscar, o Luxemburgo vai para algum outro lugar e o Vasco vai ter que buscar um novo treinador. E quem pode ser esse novo treinador? Nomes na praça não faltam, né? Tá cheio de gente. Nossa. Vai aparecer bastante. Olha, Dorival. Muito bom. Filipão, Mano Menezes, Carille, Abel Braga. Só isso já tem 5. Jair Ventura, Zé Ricardo.
É verdade. Tá cheio de gente, João. Por quê? Porque ou os times brasileiros estão atrás de técnicos estrangeiros ou estão dando oportunidade para técnicos jovens. Como o Corinthians, por exemplo, pegou o Thiago Nunes, que é do Atlético, e o Fortaleza está com o Rogério Ceni, que pode, inclusive, trocar Fortaleza por Curitiba, indo para o Atlético Paranaense. Então tá vendo uma renovação de treinadores no Brasil nesse momento, que faz com que alguns nomes de peso estejam no mercado. No mercado. Available. É, isso aí. Mas Que bonito. nomes que pelo menos até pouco tempo, não sei agora, mas porque o mercado, as Sim. cotações mudam diariamente. Mudam, é como a bolsa de valores. Mas eu acho que financeiramente... Nomes caríssimos. Financeiramente, eu acho que estão um pouco fora do perfil do treinador do Vasco. Mas será que Mas o vão perfil ter que dele baixar a pedida também, dentro do né? perfil do mercado? Eles não estão trabalhando, né? Pois é. Quanto que ganha o fulano e tal? Fulano não ganha 700, ele ganhava naquele time. Ele não tem mais outro time. Acho que Então eu- hoje ele está em casa, sentado, vai ter vendo que reduzir por o 400. expediente foto.